Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo profundamente todo o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, nas pessoas de Natália Zermeta, Severino Alves, que fizeram um esforço monumental junto com a editora Rubra para tentar viabilizar, aliás, viabilizaram a publicação dessa obra intitulada Os Oprimidos Sabem do que se Trata, a Resistência do Pinheirinho e a Violência de Estado no Brasil. Essa obra ela foi fruto de uma pesquisa em nível de doutorado na Universidade Federal do Ceará, que aconteceu entre os anos de 2013 e 2017. Eu fiz essa pesquisa focando a experiência do Pinheirinho, que foi uma ocupação, uma grande ocupação urbana que ocorreu em São José dos Campos, de 2004 a 2012, culminando com uma violência extrema que retirou aquelas pessoas todas, mais de 1.800 famílias, e as atirou às ruas da cidade, tratando da forma mais indigna possível, e que, na verdade, se revelou um verdadeiro massacre de proporções e repercussão nacional e internacional. Então, esse livro ele tenta, de alguma forma, recuperar essa trajetória, recuperar essa história, tentar compreender por que o Pinheirinho despertou tanto ódio e foi capaz de catalisar as forças do Estado, articulado a tantos outros interesses privados naquela cidade, de modo a fazer com que o desfecho fosse o mais violento possível, e ao mesmo tempo também arrancar reflexões analíticas do ponto de vista de tentar compreender quais as contribuições que aquela experiência do ponto de vista político pode nos dar para pensarmos o presente, inclusive as lutas futuras. Então, eu gostaria de talvez contar um pouco de como eu cheguei a esse objeto. Naquele período, em torno de 2012, 2011, 2012, eu ocupava um cargo de formação política num sindicato nacional da minha categoria. Eu sou professor do Instituto Federal do Ceará e ocupava um cargo de formação política no Sindicato Nacional dos Servidores dos Institutos Federais do país. E lá eu tive a oportunidade de ter contato com diversos movimentos, diversas lideranças políticas nacionais, e numa determinada ocasião e evento, ocorreu de nós recebermos lá, na nossa sede em Brasília, representantes do MTST, que estavam em Brasília e que, ao mesmo tempo, estavam também denunciando a extrema violência que havia acontecido há poucos meses, ali a gente estava entre março e abril, e estavam denunciando a violência que havia ocorrido em janeiro daquele ano, 2012, vitimando essa população, a população do Pinheirinho, em São José dos Campos. E aquilo me chamou muita atenção. E de lá, então, desde lá, eu fiquei pensando muito sobre essas questões, a questão urbana, a luta pela terra urbana, a luta por moradia, quer dizer, os movimentos sociais urbanos sempre foram, de alguma forma, uma preocupação que me atravessaram, e levei, então, essa proposta para discutir em nível de universidade, em nível de pós-doutorado. E essas relações que eu comecei a travar naquele momento foram as que permitiram as primeiras interlocuções, inclusive as primeiras visitas a campo. Então, este livro é fruto de 4 anos e meio de pesquisa, fruto de muitas viagens que fiz também, tanto a São José dos Campos quanto a São Paulo e a outros lugares do Brasil, para tentar rastrear e encontrar as personagens dessa história, e que ao mesmo tempo me atravessaram profundamente. A desocupação do Pinheirinho, a reintegração de posse, a violência do Estado contra aquelas populações, eu tratei como um verdadeiro acontecimento. E o acontecimento em que sentido? O acontecimento no sentido daquilo que é capaz de alterar rotas de previsibilidade de cursos, alterar rotas de sociabilidades possíveis, esperadas, alterar possibilidades de desfechos, de negociações, de processos políticos. Quer dizer, o acontecimento numa perspectiva de trauma tão profundo que nós temos, portanto, a reconfiguração de relações, o despertar
de novas possibilidades e, ao mesmo tempo, também nós temos as possibilidades de acontecer aquilo que não estava previsto, ou seja, as imprevisibilidades, ou seja, aquilo que as incertezas podem, portanto, tomar conta de determinado cenário conjuntural ou estrutural a partir de determinados acontecimentos. E foi assim, foi com esse espírito que eu fui a campo, fui conhecer as pessoas que viveram no Pinheirinho, que compartilhavam as suas vidas lá, que tinham seus sonhos, que viviam suas angústias, seus sofrimentos, e fui tentar compreender como se deu todo aquele processo. Bom, acho que talvez seja interessante apresentar algumas características daquele processo, né? Primeiro, que se deu numa cidade como São José dos Campos, de altíssimo IDH, conhecida como ser uma cidade muito rica, de São Paulo, situada no oeste, no Vale do Paraíba, na região oeste, uma região que foi beneficiária, se é que podemos dizer assim, dos anos de expansão do café, que tem um processo de industrialização muito profundo, que de alguma forma poderia ser considerado como clássico na trajetória histórica brasileira, uma região e uma cidade especificamente, São José dos Campos, que foi muito industrializada, e principalmente a partir de indústrias da metalurgia, indústrias bélicas, indústrias de alta tecnologia aeroespacial, e que geraram uma espécie de percepção de uma cidade absolutamente rica em que nós não conseguimos encontrar os pobres. Né? Então essa questão apareceu muito quando eu estava por lá, visitando a cidade, pesquisando, conversando com as pessoas, no sentido de dizer que parecia uma grande surpresa um acontecimento como o Pinheirinho. Um acontecimento em que milhares de famílias ocupam um terreno de mais de 1 milhão de hectares e lá fazem morada e reivindicam moradia, reivindicam casa dentro de um contexto em que elas próprias diziam que ou elas pagavam o aluguel ou elas garantiam a própria alimentação, a própria sobrevivência. Então aquilo parecia algo não possível numa cidade como São José dos Campos. E o interessante é que essa ocupação se dá no terreno do Pinheirinho, que foi reivindicado como propriedade de um mega especulador, já velho conhecido da história brasileira recente, dos últimos anos, nas Ginarras, né, um terreno situado na região sul da cidade de São José dos Campos, numa região extremamente valorizada e alvo de intensos investimentos públicos e privados já naquele período, lembrando que a gente está olhando para o período, para os anos 2004, 2005, 2004, quando ocorre a ocupação. E ao lado daquele terreno, reivindicado pelo Naginarras, nós tínhamos o Campão, que era um bairro também histórico, se é que podemos dizer assim, na cidade de São José dos Campos, que era um bairro que foi se constituindo a partir de um século de muitos projetos, de muitos processos que se deram no sentido de tentar garantir a habitação popular para aquelas populações, para a população, principalmente a população periférica de São José dos Campos. Então, na verdade, é uma longa história naquela cidade de luta por moradia, de luta por dignidade, de luta por casa. E não era, portanto, não deveria ser tão estranho a gente ver as populações se organizando e lutando e reivindicando tal direito. O fato é que há algumas características, e aqui eu gostaria de destacar esse ponto, que marcam muito a experiência do que foi o Pinheirinho. As populações, aquelas famílias organizadas, e elas se organizavam em torno de algumas forças políticas que estavam naquele momento também lutando pelo direito à moradia, ocupam o terreno do Pinheirinho e imediatamente iniciam um processo de organização social e política muito profunda naquele território. Um conjunto de características muito interessantes marcaram esse processo. Entre eles, a própria divisão do terreno, que se deu em setores, cada setor contando com um determinado número de habitações, de casas e de famílias que deveriam habitar esses blocos, esses setores. Cada setor teria responsáveis que organizariam reuniões semanais, sempre às terças-feiras,
para poder discutir as questões locais, discutir os problemas locais, cotidianos, e eram de diversas ordens, os problemas que se defrontavam, mas sobretudo questões cotidianas. Mas não somente isso, esses setores dialogavam entre si e sempre aos sábados, todas as semanas, num espaço comunitário e coletivo que eles chamavam de barracão, se reuniam todos e lá faziam as grandes reuniões do território, as grandes reuniões daquela população, onde discutiam não somente as questões cotidianas que vinham e surgiam dessas reuniões menores que aconteciam em cada setor, mas que também ali já assumiam um outro cunho, um cunho mais político, na medida em que os debates se davam também em nível de discutir a própria cidade, a situação da população do Pinheirinho em relação à cidade, como poderiam contribuir com as lutas sociais da cidade, e lá também era o espaço, o barracão, onde eles recebiam os apoios institucionais, os apoios políticos, os apoios dos movimentos sociais, onde diversos projetos eram pensados, eram tocados, eram desenvolvidos. Então, havia uma dinâmica muito viva no Pinheirinho nesse sentido, né? E, para além disso, a própria organização territorial, que tentava respeitar uma espécie de código de organização do traçado das ruas, tentava respeitar também espaços coletivos de convivência. Eles previam, por exemplo, espaços onde deveriam ser construídas creches, escolas, postos de saúde, praças, né? Já haviam templos religiosos se instalando no transcorrer daqueles anos todos de ocupação, que foram 8 ao todo. Então, nós estávamos diante de um espaço, de um território e de uma população que se organizava de uma forma absolutamente peculiar, tanto do ponto de vista territorial quanto do ponto de vista político. E talvez seja esse o ponto central a ser destacado. A população do Pinheirinho estava em todas as lutas da cidade. Então, fosse para ocupar a Câmara dos Vereadores para reivindicar seus direitos, fosse para reivindicar nas ruas da cidade, em manifestação com outras categorias de trabalhadores e trabalhadores, melhores condições de transporte público, mais dignidade, lutar contra a violência policial, fazer piquetes em fábricas reivindicando salários para as categorias de trabalhadores e sindicatos que os apoiavam também, fossem ao lado dos partidos progressistas nas lutas anticapitalistas ou mesmo nas discussões políticas internacionalistas. Então, o Pinheirinho, ele estava repleto dessas lutas que o atravessavam e o formavam politicamente, cotidianamente. Quer dizer, era uma política cotidiana, era uma luta cotidiana. Claro que esses 8 anos foram 8 anos de muita batalha judicial, muitas idas e vindas, que se acelerou exponencialmente no final de 2011. E a partir do final de 2011 e início de 2012, o tempo da luta judicial se acelera. Há muitos elementos que poderiam ser explorados nisso, inclusive processos que podem ser percebidos como verdadeiros trâmites de exceção dentro da própria lógica jurídica, subvertendo o que seria o habitual, o comum dentro dos processos jurídicos. Porém, o fato é que o processo culmina numa violenta ação de reintegração de posse, que acontece em 22 de janeiro de 2012, pegando aquela população de surpresa, no raiar do dia de um domingo, quando, na véspera, aquela população comemorava o fato deles terem conquistado o direito de permanecerem mais tempo naquele terreno, naquele território, sem a reintegração de posse, em face de um acordo que vinha sendo construído com diversas instâncias de governo, diversas organizações sociais e políticas que haviam negociado até então a possibilidade de uma saída pacífica, na medida em que, até mesmo do ponto de vista do investimento do Estado, seria muito mais barato manter aquelas populações lá do que retirá-las através de uma violenta ação policial do Estado. Enfim, foi isso que aconteceu, lamentavelmente. Diria para destacar sobre esse momento que aquelas populações foram brutalmente violentadas,
Foi uma ação de 3 dias, que perdurou por 3 dias, envolveu não somente aquela população do Pinheirinho, mas todo o seu entorno. Muita violência foi feita, as pessoas foram lançadas às ruas, não tiveram condições de buscar os seus bens, tiveram tratores que passaram por cima de suas casas, perderam praticamente tudo que haviam construído em 8 anos, e a violência se desbordou também para o bairro Campo dos Alemães, onde aquela população, conhecedora também e solidária às pessoas do Pinheirinho, também tentaram de alguma forma construir processos de resistência. O que aconteceu foi que muitas daquelas pessoas do Pinheirinho conseguiram, mesmo naquele momento de terror, de sofrimento, se reorganizar, se reaglutinar. Claro que não sem ajuda, houve muita ajuda, inclusive da igreja. Padre Ronildo, que conversou comigo, que me deu entrevista para esse livro, falou de tudo que fizeram. A igreja como um espaço de acolhimento de milhares de pessoas que estavam completamente desesperadas naquele momento, porque não tinham para onde ir, ou conseguiam espaços como a igreja, ou casas de parentes, ou se deslocavam para outras cidades, ou então ficariam à mercê de uma estrutura absolutamente precária, que lembravam, segundo relatos dos próprios moradores, campos de concentração, tratados como animais, no ginásio poliesportivo, atirados a condições absolutamente abjetas, indignas de vida, jogados em colchões sobre o chão, enlameado, sem acesso a bens de primeira necessidade, bens de higiene, materiais de higiene básicos, sem banheiro, enfim. Então era um contexto muito terrível que foi se construindo naquele momento, que foi denunciado. Foi denunciado no Brasil e foi denunciado no mundo. Bom, houve mesmo assim uma capacidade daquela população de se manter de alguma forma articulada, de manter focos de resistência, de se manter discutindo aquelas questões e fazendo luta ainda pela moradia, pelo direito à moradia, e isso se desenrolou por alguns anos até que aquela luta toda ela conseguiu viabilizar a construção de casas e o deslocamento de todas aquelas famílias, na verdade, não todas, porque muitas não foram mais encontradas, mas as famílias que viveram no Pinheirinho tiveram uma conquista de suas casas, mantendo suas relações de vizinhança, muito distante, isso é verdade, do local onde já estavam vivendo e viveram por aqueles 8 anos, mas não podemos considerar que não tenha sido uma grande vitória, e foram para esse outro território que eles denominaram de Pinheirinho dos Palmares. Eu diria, por fim, fazendo esse relato breve, panorâmico, telegráfico, que a grande questão foi tentar compreender por que uma ocupação como aquela, que tinha demonstrado a possibilidade de permanecer naquele lugar, tinha demonstrado a possibilidade de construção de novas relações dentro de uma perspectiva urbana, dentro de conceitos e de perspectivas de solidariedade, de cooperativismo, de associativismo, onde as relações pudessem ter um enraizamento com o território a partir de uma visão de construção de um espaço de esperança e não de exceção, de engajamento político, enfim, de combate às violências, exatamente por conta dessa reapropriação do território em outras bases de relações. E dizer por que uma experiência como essa despertou tanto ódio, tanta violência e tanto empenho do Estado naquele momento em simplesmente aniquilar aquela experiência, e com requintes, eu diria, de perversidade, como foi o ato de, ao fim de tudo destruído, o documento ser entregue em mãos pelo judiciário aos advogados, representantes da massa falida das empresas Selecta, que eram reivindicadas como empresas do
mega especulador nas ginásticas. Quer dizer, como explicar isso? Como explicar algo tão brutal e violento dessa natureza? E também, por outro lado, tentar compreender, tentar pensar os aspectos que estão relacionados à luta por moradia, à luta por direitos, dignidade, à luta por uma outra cidade, à luta pelo direito à cidade, à luta por construir a cidade enquanto espaço de esperança. Acho que essas duas dimensões elas vão dialogando, vão caminhando juntas durante toda a reflexão do livro. E o que eu diria, para finalizar, é que talvez o que podemos ter percebido é que o acontecimento do Pinheirinho ele foi absolutamente central nas lutas políticas do Brasil dos últimos anos, e ele, de alguma forma, ele expressa uma espécie de síntese, uma síntese do Brasil, uma síntese de um país que tem a sua experiência urbana atravessada, que se desenvolveu e é atravessada por um conjunto de violências, iniquidades, desigualdades, descontinuidades, segregações, porém que ao mesmo tempo é também atravessado por formas imaginativas, criativas, combativas, rebeldes, de tentativas, portanto, de superação desse estado de coisas e que são capazes de nos legar formas, espaços, capacidades, tecnologias sociais e possibilidades de reconstruir e retraçar futuros. Eu diria que o Pinheirinho, ele de alguma forma, ele nos lembra o tempo inteiro de que mesmo em face dessas iniquidades e violências, é possível reconstruir, é possível repensar e é possível sim reivindicar uma outra cidade possível. Gostaria, portanto, de deixar mais uma vez os meus agradecimentos à Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, que em parceria com a editora Rubra fizeram esse belíssimo trabalho editorial, e também deixar o convite, portanto, à leitura atenta, à conversa, ao diálogo e à crítica. E para que a gente possa alimentar essa reflexão que, no fim, pode nos levar a pensar novas possibilidades, novas formas de enfrentarmos tantas questões, tantos desafios que estão postos hoje para as nossas metrópoles, para os nossos movimentos sociais, para as nossas cidades. Então, é isso, fica o meu abraço e o convite à leitura.